Então, o rock, desde sempre, foi esse movimento de tremer as bases, fazer as bases tremer, e eu acho que esse é o nosso posicionamento, esse é o posicionamento que nós, que queremos fazer crítica, uma dogmática crítica também, precisamos manter. Olá, olá, você que nos acompanha. Aqui Marcelo Pertilli para mais um Direito ao Rock. E hoje, começando ao som de Celso Blues Boy, aumenta, que isso aí é rock and roll, professor Juliano. Grande Celso Blues Boy, em homenagem a um grande estado chamado Santa Catarina. Vejo aí uma camisa dos Ramones, professor, é isso? Estou aqui com uma camiseta em homenagem a uma grande banda do punk rock, Ramones. É isso aí. Ramones. Bons tempos do Ramones. Professor, hoje, então, Celso Blues Boy, na verdade, não é por acaso, professor. Aumenta que Só é Rock and Roll é um clássico, assim como, né, Rock Fora da Lei e tantos outros, sempre brilhará e tal. Mas hoje nós temos um convidado, professor, que é da região onde morou Celso Blues Boy. Inclusive, Celso Blues Boy morreu em Joinville, mas morou durante um tempo em Blumenau. Blumenau, que é a terra também do nosso convidado. Hoje mora em Indaial, mas é a terra do nosso convidado, Luiz Eduardo Cani. Meu querido amigo, colega de doutorado. Tudo bem, Cani? Tudo bem, Pertilli. Muito obrigado pelo convite. Juliano Keller, muito obrigado também. É um prazer te conhecer, Juliano. Não nos conhecíamos ainda. Temos amizades em comum aí. E agradecer o Alexandre, que é o nosso ponto de ligação. É isso aí. É verdade. A PUC, né? O Alexandre é um para-raio de malucos do direito, será que não? Eu acho que sim. Somos todos filhos de Alexandre Moraes da Rosa, professor Juliano? De certa forma, sim. Ele mesmo fala, né? Se os loucos fossem a maioria, né, não seriam os loucos, na verdade, né? Então, vamos em frente. É isso aí. É um cara legal. Mas hoje vamos começar, então, conversando com o Cani sobre as questões do direito. E eu deixo para o senhor colocar a nossa pergunta, professor. A nossa pergunta que, na verdade, aí é o tema ou subtema do programa, né? Professor, por favor, faça as honras da casa. Meu caro Luiz Eduardo Cani, o direito morreu? Pois então, eu achava que sim, mas agora eu acho que não. Quando pensava isso pela perspectiva dos direitos e garantias fundamentais, das violações, das promessas da modernidade que nós não conseguimos cumprir e que chega a parecer que nós nunca vamos conseguir cumprir no Brasil, eu pensava que sim, que isso que nós chamamos de direito, na verdade, seria uma ilusão e que seria um ouro de tolo que nos faz correr atrás de alguma coisa impossível. Mas hoje, depois de encontrar a obra de George Agamben, de estudar um pouco mais Foucault, me parece que o direito não morreu, e não só não morreu, como está cada vez mais forte. Professor Cani, meu querido amigo Cani, não morreu porque ainda é possível que ele efetive as promessas da modernidade, as expectativas de direitos individuais, ou não morreu porque ele se travestiu em forma de legitimação de poder, portanto, convertendo em direito aquilo que era o estado de exceção combatido pelo direito da modernidade? Me parece que as duas coisas. Me parece que, de um lado, nós temos juristas tradicionais, e aqui por tradicionais entendam, juristas não vinculados à discussão democrática, a juristas formados como estudiosos das leis, os grandes legalistas, né? Ou aquilo que Roberto Lira Filho chamava daqueles professores catedráulicos e os seus discípulos, né? Que é o cara que vai para a sala de aula, reproduzir o que está na lei e dizer que, se Deus permitir, ele faz um comentário ao final, mas o que interessa ali é a lei. Nesse sentido, me parece que o pessoal que só estuda leis, que não sabe o que é Constituição, que não sabe fazer controle de constitucionalidade, que não tem um viés crítico, está muito mais vinculado a esse movimento do pessoal que legitima o estado de exceção e que justifica que nós tenhamos de produzir cada vez mais leis excepcionais. Por outro lado, os loucos aqui, dentre os quais o pessoal que é amigo do Alexandre,
né, vai fazer a dogmática crítica, muita gente muito boa, mas ainda em quantidade insuficiente. Me parece fazendo um movimento de resistência que me faz lembrar das linhas de fuga do Gilles Deleuze, quando menciona que, no texto 5 Proposições sobre a Psicanálise, que está no livro A Ilha Deserta, que quando começou a Guerra do Vietnã, as pessoas apontavam para a guerra, diziam, um grupo pequeno de pessoas criticava, dizia que não era cabível, que não era proporcional, que era arbitrário, e num primeiro momento todos eram enxergados como loucos, mas que quando as coisas passaram a fazer sentido, quando as coisas começaram a aparecer, massacres, estupros, aí a população realmente se colocou contra. Então, surgiu essa linha de fuga. E aí também vai ao encontro do que o Alexandre disse sobre os loucos, né? Se os loucos fossem a maioria, não seriam loucos. É verdade. E, Cani, vamos entrar num ponto, né, que a gente já tinha falado, eu tinha feito essa colocação antes da gente começar a gravar, né? Quer dizer, me chamou muita atenção, né, um texto que saiu publicado pelo Justificando, se não me engano, né? Que aí tu estás, e o Agamben nesse sentido, né, no momento, né, de pandemia, né, no momento em que nós vivemos, né, quer dizer, o que o Agamben pode contribuir, né, nesse momento em que nós passamos? Já aproveitando a participação, a pergunta do Juju, já te colocando essa questão também, que foi a primeira parte aqui, Cani. O direito hoje utilizado no Brasil, ele é um fenômeno de lawfare? Perguntas cabeludas, vamos lá. O que o Agamben tem para nos dizer? Bom, o Agamben é um jurista de formação que depois foi estudar filosofia, abandonou o direito, mas de certa forma não deixou de se preocupar com o direito, né? O que o Foucault não teve tempo para estudar no direito, quando o Foucault começa a entrar nas discussões sobre o direito, ele morre, né, em 84. Então, o Agamben toma algumas coisas e parte de alguns pressupostos estabelecidos no Em Defesa da Sociedade. O projeto Homo Sacer, que é composto por 9 livros, dá um segmento àquilo que ficou não respondido no Em Defesa da Sociedade por causa da morte de Foucault. E que talvez Foucault tivesse entrado, talvez, não sabemos. Ele é importante porque na discussão sobre estado de exceção vai para a antiguidade, vai para a modernidade, vai para o medievo, e nos ensina algumas coisas. Primeiro, ele parte do pressuposto de Walter Benjamin. A 8ª tese sobre o conceito de história é que a tradição dos oprimidos nos mostra que o estado de exceção em que vivemos é a regra geral. E aí, de um brocardo latino do direito, ele vai dizer que a necessidade não conhece lei. E que a necessidade é, por isso, o fundamento do estado de exceção. Sempre que nós estivermos diante de uma situação de necessidade, o direito vai ser afastado. Tanto é assim que, na modernidade, o estado de necessidade e a legítima defesa entram nos ordenamentos jurídicos, por exemplo. E eles servem para afastar o direito à vida. Perfeito. O direito à integridade física. É a exceção juridicizada. Ela tem uma forma jurídica na modernidade. Até a modernidade ela não tinha essa forma jurídica. Então, o que nós vemos agora, e o que o Agamben estava enxergando no começo da pandemia na Itália, é que começavam a restringir a liberdade de circulação das pessoas, exigiam que ficassem em casa, que usassem máscara, que fizessem determinados procedimentos de higiene, que não fossem a determinados locais, que não se reunissem a partir de uma quantidade de pessoas. Ou seja, uma instrumentalização talvez de uma biopolítica. Sim, sim, com certeza. Uma instrumentalização de uma biopolítica e que cada vez restringia mais a liberdade, que também para ele é muito caro e é muito importante, porque é muito explicativo, porque na modernidade a ideia de soberania com o contrato social circunscreveu a liberdade a um conceito jurídico de liberdade. Nós somos livres para fazer o que a lei não proíbe ou o que ela não manda. Perfeito. Então, essa liberdade junta com a legalidade permite circunscrever cada vez mais. Nós temos como se nós estivéssemos num cercado que pode ser cada vez mais limitado. Então, a preocupação dele nesse primeiro momento foi essa, com o aumento dos mecanismos de exceção. Isso nos serve para entender que nós estamos numa situação em que estamos renunciando cada vez mais
e, de certa forma, voluntariamente, porque ele diz os italianos estão dispostos a renunciar a toda a liberdade em troca de uns dias a mais de vida. E isso, no O que Resta de Auschwitz, é interessante, né, no livro O que Resta de Auschwitz dele, porque ele trabalha os campos de concentração e mostra como uma parte dos judeus era responsável por matar os judeus em troca de uns dias a mais de vida também. E como isso explica a política hoje. Claro, e aí, né, Cani, a gente já nas perspectivas literárias já se tira, por exemplo, esses exemplos, como 1984, inclusive, né, de George Orwell, onde para transformar em regra uma perspectiva de exceção, eu crio inimigos, né, e trabalho como se eu estivesse numa guerra. Ou seja, na guerra, o estado de exceção acaba virando a regra e eu justifico, legitimo isso e tenho aceitação das pessoas porque eu crio um inimigo. Mas veio uma pergunta muito grande hoje, né? Quem é o inimigo dessa guerra, né? Quem é o inimigo dessa guerra de saúde pública que vivemos hoje, né? E dentro desse inimigo e como vamos tratar o direito e os mecanismos de política para lidar com isso, que tipo de consequências virão, né? E mais, né, Cani? Que tipo de consequências ficarão quando esse estado de exceção de saúde pública passar? Será que os direitos, as instituições, a política não vão absorver, Cani, alguns pedacinhos dessa exceção para transformar em regra lá na frente? Essa é uma questão interessante que eu vejo que Harari tem trabalhado, Boaventura tem trabalhado, o INHAC de Barcelona, né, que nós tivemos aula essa semana que passou agora, também tem trabalhado. Esse é o ponto com o qual eu concordo com o Agamben. Nós estamos tendo um incremento dessas medidas excepcionais na forma de medidas securitárias, a pretexto de garantir a nossa segurança pessoal. E aí, a Ásia, com o incremento das câmeras de monitoramento, inclusive medindo temperatura por câmera, um absurdo, um incremento dessas medidas securitárias. Nós estamos renunciando à nossa liberdade, as câmeras de monitoramento cada vez mais nos vigiando, agora aplicação de multas, efetuando prisões na Ásia. É o Big Brother aí do Big Brother 1984 total, né? Total. Esse vai ser o grande problema hoje, porque nós não sabemos quantas medidas a mais serão tomadas. Sim. E como nós vamos recuperar de volta margem da nossa liberdade, porque eu particularmente acho que nos próximos anos, assim, a curto prazo, nós não conseguiremos retomar a nossa liberdade ao que era até março desse ano. Sim. E digo mais, eu acho que daqui a pouco nós vamos esquecer como era a nossa vida antes da pandemia, antes da quarentena, porque parece que nós estamos perdendo um pouco disso já. A ideia de sair de casa já não entra mais muito bem, sai quando precisa, mas aquele medo, e o medo está sempre por trás do estado de exceção. Então, nesse ponto, a Agamben explica muito bem. Agora, o que ele não explica muito bem é que ele vinha com uma crítica muito contundente e a principal referência dessa crítica é esse livro aqui que compõe o Homo Satir, que é O Reino e a Glória. Sim. Aqui era uma crítica ao capitalismo, em que ele diz que, na verdade, o capitalismo é resultado da secularização da teologia, Deus foi substituído por dinheiro e várias outras ideias com provocações mesmo. A fé é uma espécie de crédito, né? Isso. Nós estamos sempre em débito. Isso. Governo pela dívida, que depois pega o Maurício Lazarato, enfim. Ou seja, um direito criado em torno de um dever, então estamos sempre devendo, né? Isso. E quanto mais nós devemos, mais nós vamos dever. Não é uma dívida que pode ser paga. E aí, a nossa liberdade, diz o Maurício Lazarato, O Governo das Desigualdades, o nome do livro. A nossa liberdade é a moeda de troca do neoliberalismo. Perfeito. Nós precisamos renunciar a ela para nos tornar empresários de nós mesmos, para que possamos ter dinheiro, para que possamos atingir nossas expectativas de crédito e aquilo que nós achamos que é uma vitória profissional. E aí, nesse ponto, me parece que o Agamben não consegue explicar, é o que ele trata aqui, ó, profanação. Profanações. Nesse livro, ele fala sobre paralisar a máquina, sobre uma forma, e aí tem toda uma ideia por trás do pensamento dele que vai pela negatividade, que é o não fazer, né? Ao invés de enxergar as coisas de um modo positivo, um não fazer. Eu vou olhar pelo lado ruim e eu vou não fazer. Eu vou tomar a atitude da criança, vai dizer ele,
E eu vou fazer, ele dá um exemplo de umas crianças que encontram notas de dinheiro, não sabem que é dinheiro, brincam com elas e rasgam como se não fosse nada. Profanar é fazer isso, diz ele. É também fazer a mesma coisa que um gato faz com um novelo de lã, quando pega o novelo e sai brincando para todo lado, fazendo de conta que é um rato. Sim. Ignorando que é um novelo de lã. Nós precisamos profanar tudo isso. E aí ele esquece toda a parte de profanação, que eu achei que ia ser a aposta dele durante a pandemia, que ele ia dizer, olha, nós estamos diante de um momento em que nós podemos paralisar a máquina, nós podemos profanar, nós podemos aproveitar, ficar em casa, produzir menos, consumir menos e reduzir o funcionamento dessa máquina. Mas não, ele foi pelo viés da exceção. E aí me parece que ele chegou num paradoxo que eu não sei se ele consegue resolver. Mas, Cani, então o direito não morreu, Cani? Tu és um esperançoso num período pós-pandemia? Cara, eu acho que nós vamos viver uma pedreira pela frente depois da pandemia para tentar recuperar um pouco do que nós tínhamos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim como o Juliano já apontou, é um tempo de oportunidades. E é um tempo de oportunidade para nós dizermos que nós não queremos voltar àquele modo de vida que nós tínhamos Não antes. queremos voltar àquele normal, né, Cani? Não queremos aquele normal, porque aquele normal é patológico. Perfeito. Aquele normal é patológico. Não queremos sair de casa sem máscara, sem usar álcool gel, porque isso nós queremos poder transitar, mas nós não precisamos de sei lá quantos mil voos saindo do país todos os dias, nós não precisamos que alguém tenha um carro de 10 milhões de reais para que um monte de gente more numa favela. Nós não precisamos que a economia seja compreendida como o esvaziamento das nossas vidas para que ela possa girar, né? Nós podemos tentar recuperar a oikonomia da qual fala o Agamben, que é a lei da casa, é a lei da sobrevivência, é administrar os recursos que nós precisamos para viver. Eu gostaria então de já fazendo uma ponte então com o que o Cani fala, né, e mostra aqui para gente profanações, né, do Agamben. Então vamos tentar profanar um pouco, né? Em tempos de satanismo, terraplanismo, né? O rock é satanista, hein, professor? O rock desapego total à ciência, né? Ao conhecimento, à razão, Cani, né? O que tu podes, então, fazer a ligação agora, que é o que todo mundo quer saber também. Logo você, né, que é um roqueiro, pelo que eu sei, né? Eu busquei também, fiz o meu dever de casa. Você é um cara que tem um muito bom gosto. O que você pode fazer, então, no recorte, né? Satanismo, terraplanismo e o que o rock and roll pode... né, colocar mais fogo nisso. Vamos lá, Ou seja, Cani, por que o rock não morreu, meu amigo? Cara, satanismo, terraplanismo. O legal é que essa profissão de fé contra o rock, que é a mesma profissão de fé contra todo mundo que foi progressista na história da humanidade, né? Porque a negação da ciência, tudo isso do medievo, né? Vamos queimar esse pessoal que pensa diferente. Os nossos direitos mais básicos já foram loucuras em outras épocas, né, Cani? Exatamente. A própria ideia de que a Terra não é plana, né? Que hoje não sei como diabos esse negócio voltou, mas voltou. E o bom é que ela não dá voltas, né, Cani? Ela capota, né? Ela capota, exatamente. Tem um livro sobre terraplanismo, tem um livro do Francis Fukuyama, Fim do Estado. Sim. E aí ele fala, já na introdução, sobre uma velhinha que estava numa palestra, levanta a mão e fala que a Terra é plana. E aí o palestrante pergunta para ela, senhora, mas se a Terra é plana, o que segura a Terra? Porque a gravidade não vai segurar. O que segura ela? Isso é muito fácil, meu filho. É uma tartaruga gigante. A Terra está apoiada no casco de uma tartaruga gigante. E aí ele acha que ele vai pegar ela. E o que segura a tartaruga, senhora? Ora, meu filho, outra tartaruga? O terraplanismo tem muito a ver com isso, essa negação da ciência, cloroquina como tratamento. Pô, os caras estão fazendo teste. Então, Cani, vamos lá. Vamos ajudar, então, a profanar um pouco mais esse mundo maluco. Qual é a boa dica que tu dá do rock para combater, então, portanto, a cloroquina, né? E esse terraplanismo, então? Um remédio contra o remédio, Cani. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que primeiro nós temos que pensar a origem da palavra rock, né? E aí eu fui procurar um pouquinho, tem gente falando que vem de uma metáfora para to shake up, to disturb or to incite, sacudir, perturbar ou incitar. Então o rock desde sempre
foi esse movimento de tremer as bases, fazer as bases tremer. E eu acho que esse é o nosso posicionamento, esse é o posicionamento que nós, que queremos fazer crítica, uma dogmática crítica também, precisamos manter. Nós precisamos sacudir as bases. E uma dica que o rock pode nos dar para isso é não nos conformar, é tomar sempre essa posição, né? Política, eu acabei de dizer, é tomar posição. Então, nós precisamos tomar posição, nós precisamos politizar o direito, não no sentido de converter as leis em conchavos políticos, mas no sentido de nos posicionar quando elas não são cumpridas, no sentido de marcar em cima das discussões sobre emendas constitucionais, sobre novas leis, participar o quanto pudermos, criticar isso em textos, palestras. Eu acho que aqui... Ou seja, o tom subversivo da música e o peso dela, né, presente nas discussões e na forma crítica de ver isso tudo. E eu acho que o rock é profanador. É isso. O rock é profanador, professor Juju? Graças a Deus. Olha só. Graças a Deus, é isso aí. É verdade. Professor, mas antes da gente finalizar, então, parece que o senhor tem algumas dicas para nós hoje. Bom, a dica que eu vou dar é duas bandas sensacionais. A primeira é Led Zeppelin, com a faixa Kashmir, eu acho sensacional. Estava ouvindo isso há alguns dias. O senhor está refinado, hein, professor? O senhor está refinado. Como sempre, eu sempre tenho bom gosto. E a segunda é uma banda dos anos 90, a banda dos meus 18 anos para frente, Stone Temple Pilots e Plush. Até mesmo fazendo uma ligação com as duas, porque Stone Temple Pilots faz um cover de Tangerine do Led Zeppelin, né, de uma forma magistral. Então, eu faço a dica aqui, então, né, escutem, né, de novo, para aqueles que já sempre escutam ou aqueles que nunca escutaram, Kashmir, do Led Zeppelin, e Stone Temple Pilots, que é da minha geração, então, Plush. Eu queria me despedir dos meus queridos colegas, do meu querido amigo Juliano Keller, do meu querido amigo Cani, hoje, agradecendo demais a disponibilidade dele, inclusive para você que está nos assistindo aí. Tivemos alguns problemas técnicos no começo, mas tivemos que regravar de novo, e o Cani à disposição, o professor Juju também, cansado já, né, professor Juju? Cansado, porque depois tem que dar atenção para o Benício ainda pequeno, Benício ainda arrebenta. 4 meses. Aliás, 4 meses hoje, não é, professor? Aliás, professor, é verdade. Comemoração aos 4 meses de Benício. Aqui, ó, o que tenho para entregar a Benício logo que passar o estado pandêmico. Ok, legal, show de bola. Irá aí. Dê um beijo em Benício e Isabela. Então aqui está rolando como trilha sonora essa belíssima canção de Pink Floyd, Pigs. Então queria agradecer mais uma vez meu querido Cani. Nos veremos aí pelos corredores da universidade. Temos os dois ainda que defenderam a nossa tese. Aliás, Juju, também o Juju está produzindo tese. Seremos aí em breve doutores, mas sempre ignorantes em busca de alguma coisa que possa nos alentar. É isso aí, meu querido Cani, obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, foi muito legal. Ok, que bom. Juju, Cani, obrigado, um grande abraço. Se você que nos escuta, você que nos assiste, até a próxima. Tchau. Abraço. Abraço.